Vamos dar início aqui à nossa audiência pública, né? Em junho deste ano, o mandato foi avisado que a Secretaria Municipal de Saúde estava dando andamento no fechamento da maternidade do Hospital Municipal Gilson Cássia Marques de Carvalho, o Vila Santa Catarina. Informação que também estava sendo vinculada na imprensa. Imediatamente solicitamos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde sobre o fechamento, os impactos para a população e quais as medidas para continuar os atendimentos. Em resposta ao mandato, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a demanda seria distribuída em hospitais, maternidades da região sem prejuízo aos munícipes. Informou também que os trabalhadores contratados pela OS seriam absorvidos pela contratante em outros serviços de saúde. É legítima a preocupação do Poder Público Municipal com o atendimento oncológico e a importância de termos um local de referência para esse tipo de tratamento. Mas não há razão para se ter-se que optar por um serviço em detrimento do outro, considerando que a Prefeitura hoje possui um caixa em cerca de quase 36 bilhões de reais. Esse espaço é um espaço democrático, de cidadania, e aqui a gente estabelece uma discussão em que a gente pode chegar a um termo em que seja factível para a gestão, mas primordialmente que seja discutido, pensado e implementado junto com a população, o usuário. Porque é isso que está acontecendo aqui, né? O usuário do território é que parabenizar todo o movimento da Sudeste, o Movimento Popular de Saúde da Sudeste. É um movimento potente, é um movimento que conhece o seu território e é um movimento que não se furta de ficar em pé e lutar por um território que tem necessidades, que tem vazios e que precisa de equipamentos com a potência do Hospital Vila Santa Catarina. E que a perda de qualquer serviço para o território é prejudicial. E é prejudicial, talvez não para o cara que é da tecnocracia, que faz a discussão na sua sala, com uma cadeira estofada e com ar ambiente, né? Ar-condicionado ali. Mas para quem está lá na ponta, no território, que muitas vezes tem que peregrinar pelo território, buscando saúde, né, a efetivação de um direito que é nosso, de ter saúde, fica difícil, né? A gente está falando de uma região em que você tem muitas comunidades. Você tem gente, mulheres pobres, mulheres periféricas e mulheres que necessitam desse serviço. Anteriormente, eu falo assim, porque eu sou do território e eu sei como era antes da gente ter um Hospital Vila Santa Catarina, de quando a gente tinha uma maternidade no Saboia, que foi fechada, e o que foi pactuado foi a entrega do serviço do Hospital Santa Catarina. O que acontece agora? A gente volta a uma situação que a gente tinha lá atrás, que é um vazio assistencial numa determinada região. Ou seja, a gente melhorou para pior. E a gente melhorou para pior, não é na rivalização de serviço. Aqui ninguém vai discutir oncologia. Aqui a gente não vai discutir oncologia. Oncologia é necessário. A gente pode discutir até a forma como está sendo implementada no Santa Catarina. Mas ninguém aqui vai abrir mão de oncologia. Certo? O que a gente não vai fazer é rivalizar serviço. Oncologia é importante, é necessário, tem fila, tem paciente esperando. A gente não quer que essas pessoas sofram. Eu sou da saúde. Eu tenho 28 anos de saúde. Então, a gente sabe o que é o desespero por atendimento. Só que a gente também não vai esquecer do que é uma mãe gestante, de alto risco, pobre, que às vezes não pode deixar de trabalhar, está trabalhando na informalidade e, cotidianamente, ela luta com todos os recursos que ela tem, com todas as forças que ela tem, para que aquele filho viva. A gente não pode reduzir essa luta. A luta de uma família, de um pai, de uma mãe que tem um bebê prematuro, a luta silenciosa, muitas vezes, do que é o que você tem que fazer cotidianamente, os sacrifícios para que essa criança viva, sobreviva, com a melhor qualidade de vida possível. É disso que a gente está falando. É isso que a gente está retratando aqui, e é essa sensibilidade que a gente está tentando trazer para a secretaria. Nessa reunião que o Walter falou, a gente fez um apelo ao secretário. Porque, assim, secretário, se a gente não discute com a sociedade civil, que legitimidade tem as decisões que vocês tomam?
Se vocês só vão considerar a área gerencial, a gente tem que trazer para vocês o aspecto humano da saúde, porque isso é o SUS. O SUS não é só gerência, o SUS não é só meta, o SUS não é só produtividade. O SUS tem uma parte em que a gente luta por ele, que é a parte da humanização. Quem é essa mulher que vai ter que sair da Sudeste, e não é 7 quilômetros, porque a gente já tem gestante lá no Hospital de Parelheiros. O que é a gente fazer uma pessoa 14 quilômetros? 14 quilômetros todos os dias, ir para uma maternidade, fazer aleitamento, às vezes tirar leite, ficar sentada numa cadeira e depois pegar o transporte público para ter condição de voltar para a sua casa. Você faz uma ruptura, né, de uma parte de atendimento importante do SUS e a gente vai negar para quem? Para quem deu para tirar de dentro da maternidade. Porque é isso que a gente viu. Por que não trouxe os documentos técnicos para discutir com o Conselho e com a sociedade civil? Olha, a gente está tomando essa decisão administrativa, baseado nesses estudos técnicos, e a gente quer sentar e discutir com você. Sabe por quê? Porque o território pode propor. Foi esse desafio que a gente fez ao secretário de Saúde. Vocês não ouviram, mas o território tem proposta. O território não abre mão de ficar sem o serviço. Mas vamos pactuar? O que a gente vai decidir aqui? Porque uma coisa a gente tem que reconhecer, e que aí eu acho que é a parte criminosa do processo. A gente está lidando com um fato dado. Porque a maternidade já foi removida. Ela não será, ela já foi. Ela já foi à revelia da Comissão de Saúde, que faz a discussão sobre saúde. Ela foi feita a revelia dos movimentos populares de saúde que estão no território. Ela foi feita a revelia do Conselho Gestor Local. Ela foi feita a revelia do próprio Conselho Municipal, que está lutando até hoje para ter as informações e conseguir terminar um parecer e não consegue, né? Então, assim, é um fato dado. Só que o território tem um posicionamento. E a gente vai precisar achar uma solução para isso. E o território decidiu que não vai ficar sem o serviço. E quer o serviço de excelência que a gente tinha. Você não pode retroceder. Assim, a gente está falando de uma prefeitura que tem dinheiro em caixa. O prefeito Ricardo Nunes tem uma manchete hoje nos jornais, já gastou quase 3 milhões em propaganda. O próprio Einstein, que está lá dentro, disse, se tem ata, em ata. Se der mais dinheiro, o serviço fica. Se não der dinheiro, a gente vai tirar, porque alguma coisa vai ter que ser tirada, porque tem um congelamento na verba da saúde. Agora, se botar a grana aqui, isso é o SUS privatizado. Isso não é o SUS, porque SUS privatizado não é SUS. Agora, isto é o SUS privatizado. No SUS privatizado, se você não der a grana, você vai para fora. Você vai agonizar na calçada, porque entrar você não entra, eu não estou recebendo para poder te atender. E no SUS privatizado, a gente desmonta serviço de excelência, sem dialogar com ninguém. Né? Está aqui o orçamento, eu vou olhar para dentro desse serviço e ver o que eu tiro. É isso, e aí a população fica com o pires na mão, e eu acho que o erro aqui é quando a gente coloca na lista de prioridade aquilo que é bom para a população, a escuta qualificada da população que usa, em último lugar. Não é prioritário. Prioritários são os pareceres técnicos e como é que a gente faz a alocação e o manejo do orçamento. Agora, atender as pessoas com dignidade, olhar para o território e colocar o mesmo peso para todos os serviços, porque, para mim, materno-infantil, mãe de alto risco, bebê prematuro, tem o mesmo peso e a mesma importância que tem a oncologia. A gente não pode cair nessa esparrela de rivalizar serviço. Tudo é importante, a gente quer tudo, porque grana tem, dinheiro tem nos cofres da prefeitura. A gente quer o materno, quer a oncologia, quer a atenção básica. Agora, essa é uma lógica de mercado. O que a gente está lidando aqui é com uma lógica de mercado. Onde eu corto? Hoje é o materno-infantil. Amanhã vai ser quem? Política de mulheres? Vai ser urgência e emergência? Vai ser SAMU? Então, esse tipo de tratamento e tratativa que é feita dentro desse SUS cada vez mais privatizado não é aceitável. Não é aceitável. A gente não pode
colocar o SUS dentro de um ordenamento de mercado gerencialista, tá certo? E sem considerar a dignidade humana. Porque o que a gente está vindo aqui é fazer um apelo pela dignidade humana. Outra coisa que me preocupa, e eu já vou encerrar, desculpa, assim, a gente vai ter um Einstein com um serviço de oncologia. Isso me preocupa muito, porque tecnologia é importante no SUS. Tecnologia é uma coisa... Tecnologia em saúde é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Veja, você está colocando uma empresa privada que está aqui em ata, que se tiver mais grana ela faz, se não tiver ela não faz, e a gente vai colocar altíssima complexidade na mão dessas pessoas que são do mercado privado. Se você olhar dentro da estrutura do hospital, não tem ninguém que vai fazer a fiscalização, que seja um servidor público com autonomia para avaliar de dentro o que está acontecendo. E a gente está falando de colocar corpos pobres dentro de um hospital privado que vai fazer pesquisa, que vai fazer, a gente não sabe nem o quê. Esse é um problema sério e ético. Porque quem vai fiscalizar? Hoje não teve reunião do conselho gestor do hospital. É o conselho gestor que vai fazer essa fiscalização? O conselho gestor não soube que a maternidade ia ser tirada de lá. Trabalhador de OS que está no conselho gestor não denuncia nada e nem ninguém, porque senão ele perde o emprego. Quem que vai fiscalizar eticamente todo esse processo? Porque vai virar um lugar de pesquisa para abastecer quem? O SUS? Não, para abastecer o Hospital Albert Einstein, que depois leva para as suas fileiras de quem paga pelo serviço. Então, a gente tem uma discussão ampla para fazer aqui, e o que a gente pede, assim, né? Assim, eu falo com essa força, porque eu sou uma trabalhadora da saúde, eu sei o que eu estou falando. A gente fez um apelo ao secretário, a gente quer o serviço de volta, não é possível, esse arranjo não é bom, esse arranjo é horrível, o território está gritando isso, os movimentos do território estão falando isso, e a gente precisa reconversar, precisa achar uma saída. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem as pessoas que deram à luz no Hospital Santa Catarina, e aqui uma comparação com o conjunto do município de São Paulo, do ano de 2022. Então, por aqui a gente já consegue ver que o perfil das pessoas que dão à luz no Hospital Santa Catarina, ele é mais jovem do que o conjunto da população do município de São Paulo. Isso, na verdade, é um indicador de vulnerabilidade, porque se você tem uma população mais jovem, mais adolescente, significa que elas estão tendo maior dificuldade para acessar o planejamento reprodutivo e também para terão mais dificuldades futuras, né? Porque se você tem um filho muito jovem, são barreiras que vão ser impostas para você acessar outras etapas da sua vida, maior escolarização, mercado de trabalho e assim por diante. Então, outro indicador que a gente também analisa é com relação à escolaridade. E aí, justamente, assim, corroborando lá o perfil mais jovem, né, das pessoas que dão à luz no Santa Catarina, também são menos escolarizadas, né, então, com 4 a 7 anos de estudo, são pessoas que fizeram até o Fundamental 2, né, tem 6,8% das pessoas que deram à luz no Hospital Santa Catarina tem esse perfil de escolaridade. No conjunto do município é 4%, porque tem mais gente que concluiu o ensino médio e, principalmente, mais gente que concluiu o ensino superior. Veja como lá é uma pequena proporção só de pessoas que chegaram ao nível superior, né? Chegaram a uma faculdade. E aí, por raça cor da mãe, também isso já foi dito anteriormente, isso é um dado, essa tabela só confirma, né, o que já foi dito, são pessoas mais pretas, mais pessoas pardas e menos pessoas brancas do que o perfil do município de São Paulo. Então, isso também é um perfil de vulnerabilidade, porque a gente sabe que, infelizmente, por causa de racismo institucional, por causa desse racismo que a gente tem na nossa sociedade de maneira transversal, as pessoas, quanto mais escura a cor da pele da pessoa, pior é a qualidade do atendimento que ela recebe. E na questão do ciclo reprodutivo, isso é tão importante que existe até um termo para isso, que é racismo obstétrico, em que essas pessoas sofrem discriminação e pior atendimento ao longo de toda a sua vida, quando buscam, né, esse tipo de atendimento.
E aí, essa tabela foi uma que me deixou especialmente chocada, porque quando a gente faz essa comparação das pessoas que deram à luz no Hospital Santa Catarina com o município de São Paulo, a gente vê que 79% era solteira, e no município são 41%. E aí não dá nem para dizer que é uma questão de uniões não formalizadas, porque a gente tem essa categoria, né, de união estável aqui, são 2% no Santa Catarina e 21% no município. Então, se a gente olhar no perfil do município, cerca de 56% ou mais, né, das mulheres são unidas, né, ou casadas ou com união estável. E nas pessoas que dão à luz lá no Santa Catarina, essa proporção é bem menor, né, cerca de 18%, não chega a 20%. Isso é um indicador importante porque as pessoas não unidas, de modo geral, também recebem atendimento de pior qualidade. Esse é o machismo falando aí por meio de como essa assistência é prestada, né. Assim, olhando um pouco para esse mapa, tem uma outra coisa que também foi mencionada aí, que é com relação a não tem ônibus de madrugada, justamente, isso é uma coisa muito relevante para se pensar, porque geralmente o trabalho de parto espontâneo, ele tem início no período da noite, né, e muitas vezes tem início do trabalho durante a noite, então é algo muito relevante a se pensar, não é um luxo e não é um problema menor, por isso que tem muito impacto essa distância que precisa ser percorrida quando a pessoa precisa de um serviço obstétrico, seja numa emergência, ou seja, quando ela entra em trabalho de parto. E é muito, eu não sei quantas pessoas aí já tiveram experiência de viver um trabalho de parto espontâneo, é muito desagradável fazer deslocamento em trabalho de parto, assim, sentindo contrações e tal, e além de ser muito perigoso para a saúde, né, tanto da mãe quanto da criança. Então, quando a gente olha para esse mapa, que tem aí os pontinhos relacionados às maternidades, a pessoa que está gestante, ela olha aí e vê assim, os pontinhos azuis são maternidades do SUS, os pontinhos cinzas são maternidades privadas, e isso já vai determinar onde ela pode ou não pode ter atendimento. Para essa pessoa, tanto faz se é do município, se é do estado, não importa quem faz a gestão, não importa como os trabalhadores são contratados, o que importa é que ela tenha certeza de que ela vai chegar lá e vai ser atendida com dignidade e com respeito. E acho que esse é o principal ponto, assim, quando a gente deixa de atender pessoas que gestam, né, seja por qual motivo for, a gente está dizendo qual lugar que essa pessoa tem na sociedade, porque a gente já sabe que se a gente deixar de prestar atendimento, ela vai perecer, né, ela vai ter problemas, ela pode até não morrer, mas ela certamente vai viver situações bastante ameaçadoras da vida. E se a gente não está muito preocupado com isso, se a gente não está colocando isso em primeiro lugar, então, que valor que a gente está dando para essa pessoa, né? Eu acho que, assim, o intuito da audiência pública era escutar mais pela parte do usuário, escutar a resposta da secretaria, agradecer demais a doutora Denise por esse trabalho. A gente aqui está pedindo, doutora, se puder disponibilizar, porque é o recorte desse que a prefeitura fez, qual é o tipo de pessoas que estão sendo atingidas, são mulheres, mães solos, de baixa escolaridade, então a população mais vulnerável da cidade. Como a situação está colocada, a gente pede que uma comissão possa discutir, a comissão do território possa discutir o impacto disso lá, se a secretaria puder acompanhar, a comissão de saúde também vai estar junto nessa empreitada, e é isso, a gente está vivendo aí os tempos modernos das privatizações e os impactos na população mais pobre e periférica do nosso país.